Esse é o momento de nós olharmos com atenção o que a palavra do Senhor tem para nós. Eu quero convidá-lo então a abrir a sua Bíblia na primeira epístola ou na primeira carta de João, onde nós vamos no capítulo 2 ler os versos 27 até o verso de número 29. Primeira João, capítulo 2, os versos 27 até o verso 29. O apóstolo João, com seu profundo cuidado pastoral, escreve com o intuito, com o objetivo de fortalecer os seus leitores, a igreja, que naquele momento estava sendo abalada por falsos mestres. E ele então quer que eu e você permaneçamos firme naquilo que nós temos aprendido. Então, ele escreve assim à igreja: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Irmãos, usando um pouco do que eu falei no domingo passado, nós vivemos tempos de grandes incertezas. Vivemos uma época, sem dúvida, que é marcada por várias tensões, sobre vários pensamentos. Se você for à internet, você encontra vídeo de todas as condições e defendendo todas as posições possíveis e, pasmem, até as impossíveis. Alguns meses atrás, talvez alguns anos atrás, existia um grupo na internet que defendia que a Terra era plana. E por mais incrível que isso possa parecer, eles tinham muitos seguidores. Ou seja, as pessoas estão lá para, mesmo sem qualquer instrução, mesmo sem qualquer estudo, mas estão lá para darem a sua opinião, seja ela muitas vezes baseada na verdade, ou seja tão somente uma abstração do seu pensamento. Mas, irmãos, queria que os irmãos não fossem ingênuos quanto a isso, porque muitos desses pensamentos, dessas, digamos assim, filosofias, atendem talvez um grupo mais descolado, a geração Z, geração milênio, geração baby boom e sei lá quantas gerações. Mas a ideia é falar, ainda que seja uma mentira, mas revestida de algo que seja bonito, que seja agradável. E por muitas vezes, meus irmãos, a concepção desse nosso tempo, dessa nossa era, é atacar as verdades da palavra do Senhor. E isso de várias formas, de vários jeitos e de várias maneiras. Ou seja, mais do que atacar o nosso suado cafezinho, e caro por assim dizer, como eu disse no domingo passado, eles querem atacar todas as ideias que nós temos ou as concepções de verdade. E não é difícil você achar pessoas que vão negar tudo que a Bíblia está escrito, ou pessoas que vão dizer que a Bíblia foi mudada em determinado momento. E isso, meus irmãos, acontece há muitos e muitos anos. Não se iluda. Não ache você que o engano ele começa a ser semeado no nosso tempo, no século XXI, mas desde o século I, quando o pastor, o apóstolo amado João, escreve à igreja do Senhor. E a pergunta que João quer, então, responder aos seus ouvintes é: em meio a tanta confusão, em meio a tantas vozes dissonantes e tantas pessoas falando, como eu posso ter certeza da verdade?
Como eu posso discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso? Entre o erro e entre o acerto. João, então, meus irmãos, se dirige à igreja que naquele momento, nesse exato momento em que ele escreve, enfrentava esse desafio. E junto desse bolo desafiador, digamos assim, junto desse século desafiador, eles tinham ali uma espécie de filosofia, talvez, ou uma ideia que vai ganhando contorno que a gente vai chamar de gnosticismo algum tempo depois. Uma ideia ruim, que dizia que a carne era mal e que por isso Jesus não havia vindo em carne. Mas, outros irmãos, mais do que olhar para essa história, João nos dá uma resposta que, na verdade, é simples até, mas que é importante para os nossos dias. Ancorado pela palavra do Senhor, pela obra de Deus, João fala como eu e você devemos passar por esse tempo. E possivelmente, irmãos, é assim que eu quero que os irmãos entendam também a mensagem. Por isso, o tema da minha mensagem, para que todo mundo possa escrever, aí principalmente as crianças, é simples, rápido e direto. O tema da minha mensagem hoje é permanecer. Permanecer. Esse é o tema da minha mensagem. E por que isso é tão importante? Porque João estava preocupado com uma igreja que estava ouvindo falsos mestres, ouvindo pessoas que se afastavam da doutrina, se afastavam dos bons costumes, da moralidade e agora se entregavam a uma espécie de uma filosofia que os levava a ficar mais distantes do Senhor. Mas o que o João quer dizer para eles é preciso permanecer na verdade. É preciso permanecer naquilo que eles têm aprendido. É preciso permanecer na palavra do Senhor. E a pergunta é: quando então devemos permanecer? E o verso 27 nos diz: essa permanência acontece hoje. João começa, meus irmãos, com uma afirmação que é muito poderosa aqui aos seus leitores, quando ele diz: quanto a vós outros, a unção que deles recebestes permanece em vós. E unção aqui, meus irmãos, é uma palavra importante para nós, porque eu sei que você já ouviu falar sobre unção. Talvez na sua cabeça pare a ideia ou a concepção de que unção tem a questão de derramar óleo sobre a cabeça de alguém. E você, de certa forma, não está errado essa ideia de ungir, né? Para as donas de casa, eles vão untar, que está ali num campo semântico próximo. A ideia de colocar algo, de colocar óleo, talvez essa é a concepção. Mas o sentido aqui, João mostra para nós que ele nos ensina sobre unção. Ele diz que a unção tem uma natureza dupla. A primeira delas é entender que a unção é uma obra do Espírito Santo. É um selo divino. Sabe o que é um selo? É aquilo que confere veracidade. Deixa eu tentar explicar isso para os irmãos com um exemplo. Vocês já viram um negócio chamado selo do Inmetro? Não? Quando vocês compram uma geladeira, um fogão, um micro-ondas, enfim, um eletrodoméstico, vem um selo lá. Esse selo é a autenticidade. Quer dizer que aquele produto ele foi testado, quer dizer que aquele produto passou por um controle de qualidade e ele pôde então ganhar um selo. Ou seja, aquilo confere para ele então a sua autoridade. Ele está dizendo: olha, você está comprando algo que tem qualidade, você está comprando algo que foi auferido. Aliás, aferido por autoridades competentes. Pelo menos é assim que a gente deve pensar, né? E isso é a ideia do selo. E quando João aplica isso, diz que a obra interna do Espírito Santo ele é o selo divino. Ou seja, é ela que nos certifica da salvação. Na teologia, nós dizemos que o Espírito é quem nos convence da justiça e da verdade. Ou seja, é o testemunho do Espírito Santo que nos mostra sobre a justiça e sobre a verdade. É ele que regenera o nosso coração. Quando nós fomos chamados ao Evangelho, quem nos chama de forma eficaz é o Espírito Santo quando fala o nosso coração. Mas aqui também a palavra unção está ligado intrinsecamente à ideia de ensino. É intrínseco isso. Ensino está ligado à palavra aqui que João quer nos dizer quando ele diz: e não tendes necessidade de que alguém vos ensine,
mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa. Assim como ela vos ensinou, ela permanece neles. Meus irmãos, o que está dizendo aqui? Esse testemunho permanece em nós. Não pense você, eu não estou querendo ensinar que a gente não precisa de professores, de discipuladores, presbíteros, pastores, pessoas capacitadas para o ensino, mas o que o João está querendo dizer é que vocês já aprenderam isso. O que o João está querendo dizer é que esse ensino que vocês estão recebendo de mim, dos outros apóstolos, desde o momento, desde a vinda de Jesus, ele é verdadeiro. E é por isso que ele diz que vocês receberam quando? Ontem? Não, desde o princípio. Ou seja, meus irmãos, João está contrastando aqui com a ideia das questões novas. Porque, meus irmãos, nós somos dados a novidades. E a gente gosta de uma novidade, não é? A gente gosta de um celular da última geração que faça coisas que o meu hoje não faz. A gente gosta de um carro que tem equipamentos que o meu hoje não gosta. Alguns gostam de uma moto, coisa perigosa essa, que tem determinadas funções. Outros gostam, sei lá, de um eletrodoméstico mais moderno. E a gente gosta dessas novidades. Mas as novidades não param por aí na questão, talvez, da nossa utilidade, mas a gente também gosta de ouvir novas ideias. Para quem trabalha, já viu aquela expressão que a gente precisa pensar fora da caixa. Ou seja, eu preciso de ideias novas, eu preciso de coisas novas, porque isso, de certa forma, mexe com o meu coração. E o que o João está dizendo é que algumas coisas que são ditas como novas são, na verdade, engano. São, na verdade, o que Paulo vai chamar de vãs filosofias. Me permita aqui ser um pouquinho mais simples e direto. São ideias horríveis e que, na melhor das hipóteses, não servem para nada. Talvez para fortalecer ainda mais a nossa fé. Porque, meus irmãos, isso é claro para nós. O Espírito Santo, ele não nos traz confusão, mas ele nos traz a verdade. Por isso que quando alguém fala, olha, vai ter uma revelação na igreja, eu fico pensando, na minha igreja todos os domingos tem revelação. Todos os domingos aqui eu revelo. Mas eu não revelo algo diretamente à sua vida, no sentido que você vai fazer amanhã, com quem você vai se casar, como vai ser o seu negócio, se você deve ou não abrir uma empresa. Mas o que eu revelo aqui é a palavra do Senhor dada a nós, através do testemunho dos apóstolos e colocada no nosso coração, através do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, unção é a própria doutrina apostólica recebida e ratificada pelo Espírito Santo, que nos ajuda a compreender e nos ajuda ainda mais a nos apegar nela. É o ensino que nos ensina a respeito de todas as coisas que são essenciais. E olha o que o João diz, que são verdadeiras e não falsas. João gosta dessa ideia. Ele diz e ele repete de uma segunda forma para que você grave. Elas são verdadeiras e, portanto, não são falsas. Irmãos, o que João está querendo dizer é que é preciso estarmos alicerçados no que a palavra, desde o princípio, tem nos dito. Eu sei que você gosta de ouvir coisas novas, ter ideias novas. Eu não estou aqui dizendo que você não faça isso. Mas lembre-se, a Bíblia nos chama a permanecer nele. E como permanecer nele? Primeiro, confiando e vivendo de acordo com o que nós temos aprendido. Irmãos, a Bíblia que nós estamos lendo hoje, que nós pregamos dominicalmente, não foi dada pelo pastor Samuel ou pelos presbíteros da igreja, mas nós temos lido essa palavra junto com os nossos irmãos do passado. Homens importantes, inclusive como Lutero, inclusive que compôs o primeiro hino que nós cantamos hoje, se levantaram para que a Bíblia pudesse chegar até nós na nossa linguagem. Homens como Calvino se esmeraram no estudo sistematizado para que a gente pudesse absorver ainda mais. E ao longo do tempo, vários homens, várias mulheres foram levantadas com esse intuito de ensino, de leitura, de nos ajudar a permanecer nesta palavra. Portanto, meus irmãos, a fé cristã, ela requer de nós estudo, a fé cristã requer de nós oração, a fé cristã requer de nós adoração, a fé cristã requer de nós estabilidade.
fé cristã requer de nós permanecer na verdade. Eu sempre brinco com os meus alunos da escola bíblica dominical que ser cristão não é para quem é preguiçoso. Porque quem é preguiçoso não gosta de ler, não gosta de adentrar a palavra de Deus. E se você é preguiçoso, eu tenho uma notícia ruim para te dar. O cristianismo não é para você. O cristão gosta de ouvir a palavra do Senhor, gosta de se aprofundar no que Deus tem para ele. Permanecer, meus irmãos, envolve deixar para trás aquilo que é ruim e colocar no nosso coração aquilo que de fato é a verdade. E eu fico feliz disso porque durante a história da nossa igreja, uma das doutrinas galgadas pela própria Escritura é de que a obra do Espírito Santo, a unção, nos lembra que é através do Espírito Santo que nós compreendemos a sua palavra. Ou seja, o Espírito Santo nos revela algo diferente, mas ele nos revela aquilo que a palavra nos diz. O Espírito Santo nos faz permanecer nela. E uma outra doutrina muito importante da nossa igreja é entender que a autoridade máxima da igreja não é o pastor. A autoridade máxima da igreja não são os presbíteros. A autoridade máxima da igreja não é aquele irmão que influencia, mas a autoridade máxima da nossa igreja são as escrituras sagradas. A autoridade e suficiência. Essa, meus irmãos, é a unção do qual João tem nos ensinado aqui. E essa doutrina, meus irmãos, então resgata essa ideia de que nós temos a Escritura como nosso fundamento. Sola Scriptura é um dos 5 solas da Reforma que mostra que a Bíblia é onde nós ancoramos toda a nossa doutrina. A confissão de fé, lá no capítulo 1º, no parágrafo 7, afirma que as coisas essenciais para a salvação estão claramente expostas na Escritura, acessíveis a todos os que usam os meios ordinários. A permanência em Cristo ela é inseparável da permanência na sã doutrina. Estar em Cristo, meus irmãos, é receber um ensino claro. Estar em Cristo, meus irmãos, é receber um ensino verdadeiro. Portanto, quando nós devemos permanecer, irmãos? Hoje, nesse momento, nessa era, nesse tempo. Mas João está preocupado que essa verdade talvez em algum momento possa sumir. Por isso ele diz, olha, você precisa permanecer na Bíblia hoje, mas ele também olha para o futuro. No verso 28 diz, olha, você também precisa permanecer na Bíblia amanhã. A permanência também é voltada para o futuro. João agora, no verso 28, ele vai reiterar essa ordem. Mas presta atenção, meus irmãos. Olha aí mais uma vez comigo como que João coloca isso. Ele mais uma vez vai dizer lá no versículo 28. E olha como é que ele começa. Filhinhos. E filhinhos é aquela expressão bonita. E o apóstolo João tem usado para falar carinhosamente à igreja. E, meus irmãos, filhinhos aqui, João não quer dar uma ideia errada de que todos são infantis, mas ele quer dar uma ideia de proximidade. É um pastor que ama falando para suas ovelhas. É um pai que ama falando aos seus filhos. Ele diz assim, filhinhos, agora, pois, permanecei nele. E diz essa linguagem calorosa aqui para mostrar esse cuidado. Mas ele adiciona agora um propósito voltado para o futuro. Quando ele diz, para que quando ele se manifestar, Jesus, tenhamos confiança e não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Permanecer em Cristo e em sua doutrina nos prepara para a segunda vinda de Cristo. Meus irmãos, essa é a ardente esperança que deve morar em cada coração que foi regenerado. A esperança do retorno de Cristo não é um detalhe menor, não é algo de só menos importância na palavra, mas é um incentivo para que nós olhemos para a vida cristã de uma forma séria. A nossa permanência agora garante que teremos essa confiança no porvir. E que naquele dia nós não seremos envergonhados, mas nós estaremos ali em glória. A certeza da nossa relação com Ele agora, fundamentada na verdade, na unção, nos dá essa coragem para o futuro. Temos a certeza da salvação
E quando João escreve, a gente vai ver isso lá no capítulo 5, lá no verso 13, ele diz: eu estou escrevendo isso para saberes, para que vocês saibam que tem a salvação. João está dizendo para nós que a salvação ela é garantida. Eu sei que ao falar isso, alguns podem pensar, pastor, não é muito orgulho da nossa parte, talvez falar que nós seremos salvos? Não é muito orgulho, é muita prepotência do nosso coração? Afinal de contas, alguém pode perguntar quem são vocês para achar que vocês vão ser salvos? E, meus irmãos, não é prepotência nenhuma. Primeiro, porque a salvação não é minha, é dado pelo Senhor. Segundo, porque o próprio João, o próprio apóstolo João, nos confere isso. Ele diz que ele está escrevendo um objetivo claro, para que vocês entendam que vocês têm a salvação em Cristo Jesus. E, meus irmãos, essa certeza da salvação é que nos dá esperança para o porvir. É olhando para o alto que nós temos esperança para os próximos dias. Porque, meus queridos, se a nossa esperança se baseasse tão somente nas coisas que nós vivemos aqui, o apóstolo Paulo diria, e nós seremos, ou nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. E esse é o grande problema de quando o evangelho ele é mercadejado. Quando nós vimos igrejas que pregam um evangelho que ele é tão somente por aqui agora. É o evangelho da prosperidade, que você vai ter bens, que você vai ganhar coisas, que você vai ter uma vida confortável. Porque, meus irmãos, ainda que você tenha a vida mais confortável de todas, que você possa usufruir das coisas mais luxuosas que esse mundo pode dar. Se você conseguir viver 80, 90, quem sabe você chega ali a um grupo seleto de centenários vivendo sobre isso. Mas quando chegar na idade, quando as suas forças acabarem, tudo isso terá sido em vão. E é por isso que uma vez Jesus pergunta: o que dará o homem em troca de sua alma? Porque se o evangelho é só para agora, se a palavra de Deus é só para a gente conseguir algumas coisinhas aqui, Paulo diz que a gente, ou nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque, meus irmãos, a nossa esperança não está aqui agora, não está nas coisas que nós pegamos, não está no material, mas a nossa esperança está na vida eterna em Cristo Jesus. E Calvino nos ensinou essa confiança e diz que essa confiança ela é a essência da fé salvadora. Essa confiança vem da unção do Espírito e do conhecimento da verdade. É o Espírito que nos dá essa filiação em Cristo, essa convicção de salvação em Deus. Por isso, meus irmãos, mais do que pregar que você vai ter uma vida confortável aqui, e talvez Deus te dê essa graça, mas isso é passageiro, porque o que nos importa é a esperança que há de vir. É por isso que o João está dizendo, olha, dá para permanecer na palavra. Isso não é só para o momento agora, mas ele é também para o momento futuro. Porque a nossa esperança reside em Cristo Jesus. Portanto, o título da nossa mensagem é Permanecer. Quando? Hoje. Mas também no futuro. E agora, no último momento, no verso 29, permanecei também na glória. Serve para nós hoje, serve para nós amanhã e servirá para nós eternamente quando estivermos com Cristo. E João agora, meus irmãos, introduz um daqueles testes de verificação. Lembra que nós estamos falando sobre isso? João quer saber se de fato você é cristão. E ele tem alguns testes aqui para fazer. E um desses testes é a prática da justiça. E olha o que ele diz para nós ali no verso 29. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Irmãos, João aqui não está pregando que nós vamos viver de uma forma justa e, portanto, nós vamos alcançar ou ganhar a nossa salvação. Não ache você que a salvação vem pelo que você faz. Não ache você que a salvação vem porque você é bonzinho. Não ache você porque a salvação vem porque você é uma boa pessoa, porque você conquista várias coisas, porque você ajuda o próximo, porque você distribui cesta básica, ou porque você não fuma, não bebe, não matou alguém. Não pense você que a salvação advém de algo dessa natureza.
Mas o que João está dizendo é que a salvação é uma graça que vem de Cristo Jesus, o qual nenhum de nós aqui, inclusive esse que vos fala, é merecedor. Mas pela graça nós estamos lá. Portanto, ele vai dizer: mas aqueles que foram alcançados por essa graça, eles não andam de qualquer jeito. Aqueles que foram alcançados pelo mistério da palavra, aqueles que foram e têm a sua vida agora mudada em Cristo Jesus, eles não vivem de qualquer jeito. Mas o apóstolo João nos diz que aquele que pratica a justiça, ele é nascido de Deus. Meus irmãos, qual que é o indicador de quem anda com Cristo? Qual que é o indicador de quem é salvo? Qual que é o indicador de quem é eleito? João nos diz, ele anda como? Na justiça. E esse é um dos testes. Você quer saber se realmente você é de Cristo? Você quer saber se realmente o seu coração foi mudado? Ele vai dizer, ande em justiça. Porque sabemos que Deus é justo. Sabemos que Jesus Cristo, ele é justo. Aliás, é o nosso advogado. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Nossa comunhão com ele significa que nós partilhamos dessa sua natureza justa. Aquele que pratica a justiça. E olha aqui, o praticar lá no texto, lá no seu texto original, dá-nos a ideia de que esse participar é algo que acontece sempre na vida de alguém. Ou seja, não é algo que eu faço momentaneamente, não é algo que eu fiz no passado e não faço mais, não é o que eu vou fazer hoje, mas não vou fazer amanhã, mas é algo que é contínuo. Ou seja, a prática da justiça é algo contínuo na nossa vida. É claro, irmãos, que a gente sabe que algumas vezes a gente escorrega nisso. Mas a nossa meta é a justiça. Ser nascido de Deus é ter origem nele. E a marca do verdadeiro cristão é a prática da justiça. Viver de acordo com o que o Senhor nos ensinou. Essa, meus irmãos, é uma prova que nós chamamos aqui de a prova social. Você quer saber se realmente você é crente? A resposta é: você tem vivido como Cristo viveu? Quando você está sozinho, você também se preocupa no seu testemunho? Ou você só se preocupa quando tem alguém vendo? Sabe aquele funcionário que você deve conhecer, que só trabalha quando o chefe está perto? Aquele que só faz a sua atividade se o chefe tiver. Se o chefe não tiver, aí ele toma um café um pouco mais demorado, conversa um pouco mais. Não é desse tipo que a Bíblia nos diz. Mas justo é aquele que trabalha ainda que ninguém esteja vendo. É aquele que dá o seu testemunho, ainda que seja só para ele. Aquele que é ético em todas as suas questões, mesmo que apenas ele saiba. E João insiste, meus irmãos, que até bíblica, ela une a verdade com um coração transformado. A verdade com um coração transformado. Porque, meus irmãos, o conhecimento da palavra, o verdadeiro conhecimento da palavra, a verdadeira teologia, ela une ensino e prática. Ela reúne ortodoxia e ortopraxia. Ela reúne aquilo que eu entendi de verdade com aquilo que eu vivo na minha vida. Porque se tudo que eu estou falando para você parece ainda ficar no campo da informação, se tudo isso para você, você fala: olha, pastor, isso aí é muito bonito, mas ó, isso aí para mim é só teoria. E aí você fala aquela frase bonita, né? Porque para mim, na prática, a teoria é outra. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que isso é viver de uma forma hipócrita. É não levar o seu discurso para a prática. É não colocar aquilo que você tem aprendido em prática. Irmãos, a prática e a fé, elas devem ser verdades inseparáveis. Quem conhece a justiça de Deus, pratica a justiça de Deus. Conhecer não é apenas ouvir falar, mas conhecer é estar junto. A justificação pela fé, como diz Lutero, é justamente lembrar que nós somos salvos em Cristo Jesus, nós somos justificados e por conta disso agora eu ando em novidade de vida. A teologia, o vínculo entre teologia e ética, elas são essenciais. O vínculo entre aprendizado e prática, elas são essenciais no cristianismo. Meus irmãos, embora não esteja explícito aqui nesses versículos, mas pelo contexto a gente entende que a permanência e o cultivo da certeza ocorrem sempre
dentro desse baluarte que é a igreja. É aqui que nós aprendemos as verdades eternas. Mas se você não pode sair daqui hoje, achando que você apenas ouviu algumas palavras, apenas se distraiu e talvez você nem tenha aprendido tudo o que eu falei, mas eu quero que você saia daqui hoje com a seguinte mensagem no seu coração. E de tudo que eu falei, talvez você falou: "Pastor, eu não entendi muito", mas saia com essa mensagem: permanecei em Cristo, hoje, amanhã e eternamente. Essa é a mensagem de hoje. E é pensando nisso, meus irmãos, que eu quero fazer aqui algumas aplicações importantes para nós. Primeiro, aplicação, eu quero fazer um confronto sobre algo que, de vez em quando, a gente escuta aí. Você já deve ter escutado um versículo assim muito mal interpretado que diz que a letra mata. Já viu isso? E crente que diz: "Olha, eu não estudo a Bíblia muito porque a Bíblia diz que a letra mata". É uma espécie de anti-intelectualismo bíblico. Irmãos, isso não existe. Nós vivemos uma cultura que quer resposta, e a palavra do Senhor tem estas respostas. Portanto, se esmere, valorize o ensino da palavra do Senhor, valorize o aprendizado da palavra do Senhor. Irmãos, quando você estiver ouvindo, aqui esteja atento a isso. Quando você estiver na escola dominical, seja atento, participe, leia a sua revista em casa, leia os textos bíblicos, participe do ensino. Isso é importante, porque isso fortalece a sua fé. A palavra do Senhor nos diz algo muito interessante sobre uns crentes que viviam num lugar chamado Berei. Porque diziam que eles ouviam a mensagem, não era qualquer mensagem, era a mensagem do apóstolo Paulo. Mas quando eles chegavam em casa, eles pegavam a Torá e seja a palavra do Senhor. Não acredite nos youtubers, influencers, pregadores de internet e coisas como essa. Seja verdadeiro com a palavra do Senhor. E lembre-se que o Espírito Santo trabalha com a verdade e não com a mentira. Se alguém falar para você alguma coisa que não provém da palavra ou que não é verdade, mas disser que está falando do Espírito Santo, desconfie. Porque o Espírito Santo fala da palavra. O Espírito Santo fala que é da verdade. Segunda aplicação que eu gostaria de fazer para você também nesta noite é cultive a certeza e a confiança. Meus irmãos, muitos crentes vivem inseguro e muitas vezes pensam: será que eu sou salvo mesmo? Será que eu não estou aqui me enganando? João diz para nós: irmãos, eu vos escrevi para que sabeis. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que nós temos aqui um caminho sólido. O Senhor não brinca conosco de nos salvar ou não. O Senhor não coloca o seu nome um dia no livro da vida, mas aí ele fala: olha, escrevi aqui o seu nome no livro da vida, está aqui Fábio Gomes. Não, mas o Fábio hoje errou, então apaga o nome dele. Não, mas o Fábio voltou, coloca o nome dele de volta. Não, mas o Fábio errou. Porque, meus irmãos, se essa fosse uma realidade, sabe quando a gente está na escola que a gente apaga muito uma página? O que acontece? Ela rasga, né? Se fosse verdade, meus irmãos, no meu nome tinha um grande buraco de apagar e colocar. Deus não brinca com a nossa salvação, tenha confiança. A permanência na doutrina de Cristo nos dá confiança de que nós somos livres da vergonha eterna. Aliás, nós estaremos com Cristo. Terceira aplicação importante para nós. Pratique a justiça como testemunho do Senhor. Irmãos, em um mundo tão cínico, em um mundo tão hipócrita, em um mundo que tudo é questionado, ter um testemunho é algo de supremo valor. E eu diria para vocês que isso é apenas uma parte muito pequena da nossa sociedade. Pratique, meus irmãos, a justiça. Que o teste visível do novo nascimento seja visto na sua vida. Seja justo em todas as coisas. Se alguém estiver vendo, seja justo. Se ninguém estiver vendo, seja justo da mesma forma. Trabalhe com a verdade, não com a mentira. Trabalhe com o que é certo, não com engano. Trabalhe lembrando quem você é. Se Jesus estivesse no seu lugar, na sua empresa, na sua família, ele faria ou ele teria determinadas atitudes. Pense que se isso não for respondido com sim, eu também não faço. Se isso não agrada ao meu Senhor, também não me agrada. Porque aquele que é nascido de Deus tem uma vida transformada. Lembre-se quando a palavra de Deus nos diz que quando nós nos arrependemos do nosso pecado, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, fale a verdade. Ou seja,
nós agora nascemos de novo. Quarta aplicação que eu quero que você se lembre aqui: resista aos falsos ensinos. Isso é um complemento à primeira aplicação, porque se nós estamos alicerçados na palavra, vai ser muito fácil, rápido e simples você conhecer o que é falso. João nos adverte aqui, o ministério da palavra nos adverte diretamente: cuidado com pessoas que procuram te enganar. Cuidado com doutrinas bonitas, com falas persuasivas, doces, que às vezes até seduzem o nosso coração, mas que na verdade, no seu núcleo duro, no seu centro, querem tão somente mudar o que a palavra de Deus nos diz. Cuidado com esses ensinos. Recuse qualquer ensino que coloque o pecado como algo supérfluo, que minimize o pecado. Fala, pecado é uma invenção humana. Cuidado com isso. Cuidado com aqueles que dizem, você não precisa se arrepender, não. A necessidade de arrependimento, meus irmãos, de redenção em Cristo, ela é essencial. Cuidado com pessoas que falem ou que falam mal disso. E a quinta e última aplicação, que eu não posso deixar de fazer, baseado no que o próprio autor aos Hebreus nos fala: priorize a sua vinda à igreja. Meus irmãos, conforme o tempo vai passando, conforme os dias vão indo, e a gente sabe disso, porque a palavra de Deus diz que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriará. E a gente sabe disso. E a gente vê que isso acontece hoje. Quantos dos nossos queridos nós olhamos aqui nos nossos bancos e não estão aqui? Como pastor, eu queria que os nossos bancos estivessem repletos. Eu queria que cada membro da nossa igreja estivesse aqui hoje. Eu sei que alguns acompanham-nos pela internet, mas lembre-se, a internet é um canal de nos edificarmos, mas o culto ele acontece no presencial. Não troque culto presencial pelo vídeo na internet. Às vezes a gente está em casa fazendo um monte de coisa. Aí a gente coloca lá, né? Vou lá no canal da igreja lá para conferir o culto. Meus irmãos, priorize a igreja. A permanência, meus irmãos, não acontece no isolamento. Não é no isolamento que eu vou permanecer na fé, mas é na igreja. A igreja é coluna e fundamento da verdade. É o ambiente onde a unção atua através da palavra pregada. Escolha, meus irmãos, sempre a igreja mais próxima da palavra. Uma frase muito bonita que eu ouvi de um pregador, salvo engano, do Paul Washer, ele diz o seguinte: não escolha a igreja mais próxima da sua casa, escolha a igreja mais próxima da palavra de Deus. Irmãos, nós temos uma igreja que tem se preocupado com isso. Nós temos uma igreja que não chegou aqui ontem, mas que tem mais de 160 anos no Brasil e que se preocupa com a pregação da palavra, porque a comunhão dos santos da igreja fortalece. A comunhão dos santos com a igreja que enriquece as nossas vidas. Eu quero então, meus irmãos, concluir a minha palavra dessa noite dizendo o seguinte: permanecei em Cristo. Essa é a coisa mais importante que você tem. João escreve para que a alegria dos seus leitores seja completa, que a alegria verdadeira venha da comunhão com o Pai e com o Filho, que é desfrutada de uns para com os outros. Permaneça em Cristo. Quando? Hoje, através da unção e do ensino da doutrina apostólica. Permaneça em Cristo amanhã. Lembre-se, meus irmãos, permanecer no Senhor. Lutero escreveu certa vez uma das suas orações feitas, ele diz o seguinte: Senhor Jesus Cristo, Tu és a minha justiça. Eu, porém, sou pecador, mas Tu levaste sobre Ti o meu pecado e deste a mim o que era teu. E nesse momento eu agradeço pela graça que me foi dada e que eu jamais mereceria. A certeza de que Cristo é a nossa justiça nos liberta e nos coloca à prática da justiça. Irmãos, permanecei. Que a graça de Deus nos dê a bênção de lembrar quando as coisas estiverem mal. Quando os dias forem difíceis, você vai se lembrar. Permanecei
Essa é a ordem que nos é dada. Isso é o que João fala à igreja no século I. Isso é que a igreja vem lendo. Isso é que nós, hoje no século XXI, nós precisamos permanecer.